Agora vamos falar um pouco sobre estruturas de repetição, começando pelo loop while. O que seria loop while? É uma estrutura de repetição que executa o determinado comando enquanto uma condição for satisfeita. Para isso, geralmente é usado uma variável auxiliar que controla o número de repetições. Por exemplo, aqui, vamos colocar uma variável auxiliar, que vamos dizer que o valor dela é 0. Vou escrever while auxiliar for menor do que 10. Auxiliar recebe ele mesmo mais 1. E eu vou escrever na tela o número do auxiliar é dois pontos e vamos colocar o auxiliar como segundo argumento. O número auxiliar é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque ele chegou no 10 nessa contagem aqui, sendo que ele deveria executar só enquanto ele fosse menor do que 10. Porque eu coloquei essa incrementação do auxiliar antes do print. No caso, se ele ficasse depois de tudo, quando executasse, ele contaria até o 9. Beleza, o que eu tenho com isso? O que eu posso aproveitar essa estrutura de repetição? É bem fácil. Se eu pegar esse exercício anterior, copiar ele aqui e colocar ele dentro do while, para isso eu vou precisar da tab em tudo, que também pode ser selecionando só e apertando tab. O que vai acontecer? Eu vou executar isso aqui enquanto o auxiliar for menor do que 10. Se eu não mexer com o auxiliar, ele vai executar isso infinitamente, que não é muito bom. Se chama loop infinito. Aqui, digito uma letra. A. A. De novo. Letra incompatível. E eu nunca vou sair disso aqui. Meu computador vai rodar para sempre. Por isso eu vou até clicar no stop aqui, que vai parar a minha execução. O que eu posso fazer para ele executar, digamos, só até 10 vezes? Ou melhor, vamos diminuir isso para 5 vezes. 10 é muito. É muito maçante. Para o computador, 10 vezes é nada. Eu vou colocar aqui o auxiliar recebe auxiliar mais 1. E eu vou executar isso quando eu digitar A. 1, 2, 3, 4, 5 e acabou. Vou até colocar um print aqui fora. Para eu saber que eu saí do meu loop. De novo. 1, 2, 3, 4, 5 e acabou.
Nossa, eu não quero executar só 5 vezes, eu quero que ele pare de executar quando for encontrada uma letra incompatível. Isso é bem simples. Vou apagar isso e dentro do bloco da letra incompatível eu vou colocar aqui auxiliar recebe 10. Que 10 é maior que 5, então eu sei que ele vai parar na próxima vez que ele tentar entrar no bloco. Posso executar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu colocar uma letra incompatível, por exemplo um W, ele vai escrever acabou, ele vai dizer letra incompatível e por fim vai escrever acabou porque ele saiu do meu bloco. Beleza? Vamos adicionar mais um bloco de código que nós vamos ver outro tipo de estrutura. Que no caso é o nosso loop for, que ele opera em cima de listas ou de strings, que semelhante ao loop while, o for também é uma estrutura de repetição, que diferente das outras linguagens como Java, C++ e Python, o loop for ele é utilizado em sequências. Podem ser strings, listas, tuplas ou set. A estrutura for ela varre termo por termo da sequência, sem necessidade de projetar uma condição de repetição. Ou seja, quando eu quiser executar alguma coisa dentro de um bloco for, ele vai executar esse tanto de vezes. Por exemplo, para cada base nessa sequência, eu vou executar esse comando. Vamos copiar aqui. Ajeitar a formatação e executar para ver. Tirar esse end aqui. E assim, se eu quiser executar isso mais vezes, se eu quiser colocar outras informações aqui, por exemplo, base igual a print colocar entre aspas adenina. Isso não tem muita graça, ele só vai, ele nem reconhece a variável a. Preciso colocar, transformá-la em texto. Aqui cada vez que ele vê a adenina, ele vai contar. A gente pode fazer algo mais inteligente. Se a base for T or base igual a G, eu vou fazer um contador só conte, recebe o contador mais 1. Mas como eu não criei contador ainda, eu vou voltar aqui em cima e criar um contador. Que vai ser 0, vai começar em 0
e toda vez que ele vê uma base C ou G, ele vai contar. E no final eu quero que ele pegue o tamanho da nossa sequência dividindo nosso contador. Lembra que acontece? É a porcentagem do GC. E por fim, nós vamos escrever na tela só espero que ocorra tudo bem. Aqui é 46%. Outra forma de contar as bases C e G, lembrando que a gente fez uma versão bem mais curta no início das aulas, só que assim também é possível. Ou seja, eu tenho um banco de dados, se eu tivesse uma série de sequências. Eu tenho um array que vai ter essa sequência e mais duas sequências. Se eu usar esse for, ele vai executar 3 vezes. Uma vez com isso, outra com isso e outra com isso na variável base. A gente vai ter um problema porque eu não vou estar enxergando letras aqui. O nosso código vai estar enxergando uma sequência completa. Ele vai dizer que o nosso GC bem, vamos mudar aqui para array também, né? A porcentagem é 0. Vamos selecionar tudo isso. Selecionar tudo isso. Dar um tab. Vamos colocar mais um for aqui. Vamos escrever for sec in array. Ou seja, ele vai chamar de sec cada bloco desse. Primeira vez que ele executar, ele vai... Vou mudar aqui para sec. Ou seja, a gente tem um for dentro do outro e um if dentro do for. O primeiro, ele vai iterar sobre esses valores, essas palavras grandes. O segundo, ele vai iterar sobre cada letra dessa palavra. Ou seja, a primeira iteração, essa vai ser a sequência. E aí ele vai executar esse segundo for, ele vai fazer essa tarefa durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes.
ele vai ver se a base é igual a C ou G. E vai dizer se a nossa a porcentagem do GC. Quantas vezes? 3 vezes, porque ele está dentro desse for aqui. Ele está alinhado dentro desse bloco, então ele vai executar 3 vezes. Testando. Opa, isso aqui também devia ter entrado para dentro, porque não adianta nada calcular e ele ficar para fora, ou seja, a tarefa não vai ser executada 3 vezes. Alguma coisa estranha aqui? 46% é uma porcentagem aceitável de GC. Agora, 106% e 160% não tem nem cabimento existir. O que a gente fez? Atribuiu o zero. A primeira vez ele calculou certinho, 46. Só que, na segunda execução, nosso contador continuou com esse valor de 46. Ele foi somado com mais algum número e ele foi crescendo cada vez mais. O que a gente pode fazer aqui? Toda vez, antes de executar, nosso contador vai receber 0. Aí eu garanto que ele vai partir do zero toda a contagem. E aqui nós temos números bem mais razoáveis, 46, 66, 53. Se a gente colocar um quarto elemento com 50% de GC, ele vai calcular nosso 50% bonitinho. Eu posso iterar sobre já vimos aqui, sobre um array, pegando palavras grandes, inteiras, e depois iterando base por base, letra por letra de uma palavra.